Olá pessoal, nessa videoaula que vamos fazer agora, eu trouxe aqui um manômetro diferencial, ou seja, um manômetro conectado a dois reservatórios. Então tem um reservatório A, tem um reservatório B. Aqui em vermelho representa um fluido com peso específico de 136 mil newtons por metro cúbico. E aqui no meu reservatório B eu tenho um fluido com peso específico de 8.000 newtons por metro cúbico. Então, um reservatório está aqui. Esse reservatório pode ser um vaso de pressão, pode ser uma tubulação. Então, representado. E o ponto A aqui é o centro para a gente calcular a pressão nesse reservatório. E aqui eu tenho um manômetro, a tubulação, conectada a um reservatório B que tem esse fluido. Então, esses fluidos se encontram aqui e conectado a esse fluido tem um tubo que está em contato com a pressão atmosférica local. Primeira coisa, quando eu analisar, para a gente encontrar a pressão em B e a pressão em A. Para os manômetros, nós calculamos pressão relativa. Então, pressão atmosférica local é a minha pressão base. Então, é a primeira coisa a se pensar. A segunda coisa, quando eu tenho mudança de peso específico do fluido, eu mudo a constante de proporcionalidade da pressão conforme a lei de Stevens. Dica para nós que estamos começando a trabalhar com cálculo de manômetro. Criar em pontos, por exemplo, criar aqui ponto 1, a pressão B, e no ponto onde há mudança de peso específico. Então aqui era o ar atmosférico, então criei aqui o ponto 1, e aqui vou chamar de ponto 2, é a mudança do peso específico 8.000 para os 136.000. Então podemos começar no passo a passo. Vamos para o lado de cá. Aqui. Isso. Quem que é a minha pressão no ponto 1? É a pressão atmosférica local. Como se trata de pressão relativa, a pressão no ponto 1 é zero. Ótimo. Vou passar um traço aqui. Pressão no ponto 1 é zero, pois é a pressão relativa. Agora, eu tenho aqui a pressão no ponto B. A pressão em B é o quê? É a pressão atmosférica local, que é o ponto 1, mais a coluna de 0,3 metros vezes o peso específico, que é 8.000 newtons por metro cúbico. Então, a minha pressão em B é igual a 0 mais 0,3 vezes 8.000, 2.400. 2.400 newtons por metro quadrado. Essa é a pressão em B. 2.400 newtons por metro quadrado. Encontramos B. Ok. Trazendo um pouco mais para baixo, nós temos que encontrar a pressão no ponto 2. Por que no ponto 2? Porque houve uma mudança de peso específico de 8.000 para 136. Logo a constante de proporcionalidade se alterou. Então vamos aqui. Pressão 2 é igual. Bom, é a pressão em B, certo? Vamos trazer aqui. É a pressão em B, que está aqui. Pressão em B, mais essa coluna de fluido. Então, pressão em 2 é a pressão em B mais essa coluna 0,4 vezes 8.000. Pressão em 2 é igual a 2.400 mais 0,4 vezes 8.000. Então,
3.200, pressão em 2 é igual a 5.600 newtons por metro quadrado. Então, tá aqui. A pressão em 2, 5.600. O que acontece? Aqui houve um equilíbrio de pressão. Por isso é desestabilizar. E aqui também houve um equilíbrio de pressão, ou seja, o fluido se deslocou até aqui e ele se estabilizou aqui, pois a pressão nesse ponto foi a mesma que a pressão atmosférica local. E a mesma coisa acontece aqui. Ele se estabilizou porque a pressão nesse ponto se estabilizou com a pressão desse fluido, desse reservatório. Então, temos a pressão 2, 5.600 newtons por metro quadrado. A pressão em A. A pressão em A é a pressão no ponto 2 mais essa coluna de 1,2 metros de fluido. Então, a pressão em A eu posso falar que ela tá aqui, que é a mesma que esse ponto. A lei de Stephen fala no plano horizontal, um fluido que tem o mesmo peso específico, a pressão é a mesma, sempre. Por isso, que a pressão em A é a pressão que age em 2 mais toda essa coluna aqui de fluido. Então, eu somo 1,2 vezes 136.000. Pressão em A é igual a 5.600 mais 1,2 vezes 136.000. 163.200. Pressão em A é igual a 168.800 newton por metro quadrado. Tá aqui. Então, encontrei a pressão em A, encontrei a pressão em B. Muito importante, né, analisarmos que o manômetro é pressão relativa e que quando existe um aumento de coluna de fluido, existe a soma. Se eu fosse calcular de pressão A para pressão B, eu seria pressão B é a pressão em A menos essa coluna, sendo essa coluna tem que ser estratificada para cada coluna de peso específico diferente. Então, teria a coluna com esse peso específico e outra com esse peso específico. Então, acredito que com esse exemplo aqui que nós resolvemos, eu possa contribuir para o entendimento do cálculo de manômetro. Bons estudos e até a próxima.